Roger Lloyd Pack como Bartol Crouch Sr. Roger Lloyd Pack nasceu em 8 de fevereiro de 1944 em Islington, Londres. Ele deixou uma marca duradoura no mundo com seu papel como Bartol Crouch Sr. em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Roger, de 60 anos, foi escalado para o filme de 2005, com uma atuação convincente como um funcionário do governo tão rigoroso que manda o próprio filho para a cadeia. Mas por trás da majestade na tela, escondia-se uma vida real de dor silenciosa. Roger cresceu como um pai ator e uma mãe judia austríaca refugiada, imerso tanto na arte quanto na dor da guerra. Ele disse que, se não fosse ator, teria sido psiquiatra ou músico, como se tivesse compreendido as lutas interiores das pessoas desde cedo. Ele é mais conhecido no Reino Unido por interpretar Trigger na sitcom de longa duração Only Fools and Horses por mais de 2 décadas. Mas poucos sabem que por trás do riso se esconde um homem profundamente introspectivo que raramente aparece na mídia e luta contra a baixa autoestima. Sua vida pessoal não tem sido fácil. Divorciou-se da primeira esposa em 1972 e só encontrou estabilidade após se casar com a escritora Johanna Markham. Tiveram 4 filhos, incluindo a atriz Emily Lloyd. Mesmo nos últimos anos, Roger continuou a trabalhar no teatro e na televisão, aparecendo em Doctor Who, Law and Order UK e peças de Shakespeare. Mas em 2014, chegaram notícias trágicas. Ele morreu em 16 de janeiro daquele ano, apenas 3 semanas antes de completar 70 anos, de câncer no pâncreas. Seu funeral foi realizado na Catedral de São Paulo, em Covent Garden, o local de descanso final de muitos dos maiores artistas britânicos. Ele está enterrado no cemitério Highgate East, ao lado de lendas como Karl Marx e George Eliot. Robert Hardy como Cornelius Fudge. Robert Hardy, nome completo: Timothy Sidney Robert Hardy, nasceu em 29 de outubro de 1925 em Cheltenham, Inglaterra. Em 2002, aos 77 anos, ele interpretou Cornelius Fudge, o controverso ministro da magia na série Harry Potter, com seu olhar desviado, expressão preocupada e decisões politicamente motivadas. O Fudge de Hardy deixou sua marca como um homem obcecado pelo poder e com medo da verdade. Fora das telas, a vida de Hardy tem sido uma jornada longa e complexa. Sem escândalos, sem Mallard, mas envolto em solidão, amor pela história e um persistente complexo de inferioridade. Nascido em uma família aristocrática acadêmica, estudou com C. Lewis e J. R. Tolkien em Oxford. No entanto, descreveu seu desempenho acadêmico como ruim, pois passava mais tempo imaginando do que estudando. Casou-se 2 vezes e teve 3 filhos, incluindo Justine Hardy, jornalista e humanitária que trabalhava na Caxemira. No entanto, ambos os casamentos terminaram, e ele passou grande parte de sua vida sozinho em uma casa cheia de livros de história, equipamentos de arco e flecha e roteiros inacabados. Essa vida também o deixou com um patrimônio líquido estimado em uns 10 milhões. Em fevereiro de 2013, Hardy quebrou uma costela enquanto ensaiava para seu papel teatral como Winston Churchill, papel que já havia interpretado mais de 4 vezes. A lesão encerrou sua carreira no palco. Foi a última vez que o público o viu sob os holofotes. Robert Hardy morreu em 3 de agosto de 2017, aos 91 anos, no Danville Hall, uma casa de repouso para atores idosos. Paul Grant como Goblin. Paul Grant nasceu em 3 de fevereiro de 1967 e se tornou parte da maior franquia de filmes do mundo quando interpretou um Goblin em Harry Potter e a Pedra Filosofal em 2001, quando tinha 39 anos. Embora tenha aparecido brevemente, ele era parte integrante do mundo bruxo. Por trás das câmeras, havia uma vida conturbada. Grant admitiu abertamente lutar contra o vício em álcool e drogas, hábitos que o assombraram por décadas. Em uma entrevista chocante, ele confessou: "Perdi tudo, carreira, família, dignidade. Por causa disso, eu costumava ser um herói aos olhos dos meus filhos. Agora sou apenas um viciado em drogas." Após uma longa ausência, ele retornou às telas por um curto período com Harry Potter, mas esse retorno foi muito rápido. Problemas financeiros e problemas de saúde mental o arrastaram ainda mais para baixo. Paul era frequentemente encontrado dormindo nas ruas, pedindo esmolas, contando com a gentileza de estranhos, um contraste devastador com sua vida anterior em Star Wars. Em 16 de março de 2023, ele desmaiou repentinamente em frente à estação St. Pancras, em Londres. 4 dias depois, ele foi declarado morto, aos 56 anos. Embora a causa oficial da morte não tenha sido divulgada, sua família confirmou que ele teve morte cerebral logo após a queda, encerrando uma vida consumida pelo vício e pela solidão. Alan Rickman, como Severus Snape. Alan Sidney Patrick Rickman nasceu em 21 de fevereiro de 1946 em Acton, Londres. Aos 55 anos, assumiu o papel de Severus Snape em Harry Potter,
um personagem que inicialmente parecia frio e feroz, mas que acabou tendo um coração partido e um amor eterno. Rickman acompanhou esse papel por 10 anos e 8 filmes, transformando Snape de um professor severo em um símbolo trágico de sacrifício e lealdade. Mas, para encarnar plenamente esse personagem, Rickman teve que superar uma profunda perda e dor em seu coração. Aos 8 anos, ele perdeu o pai para o câncer. Sua mãe criou 4 filhos sozinha na pobreza, mudando a família de Acton para um conjunto habitacional perto da prisão de Wormwood Scrubs. Aquela infância de sacrifícios silenciosos moldou os olhos melancólicos e a voz calorosa e ressonante que o público jamais esquecerá. Em seus últimos anos, ele nunca revelou sua doença ao público. Em 2005, Rickman iniciou discretamente um tratamento para câncer de próstata. Em 2015, após sofrer um leve derrame, descobriu que tinha câncer de pâncreas terminal. Em vez de desistir, ele continuou a trabalhar, completando papéis em Olho no Céu e Alice através do Espelho. Em 14 de janeiro de 2016, Alan Rickman faleceu em Londres. Apenas um mês antes de completar 70 anos, suas cinzas foram passadas para sua esposa secreta, Rima Horton, a quem ele amava desde os 19 anos e com quem se casou publicamente somente em 2012. Um amor forte e sincero que durou mais de meio século. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Rickman era estimado em 16 milhões, um valor modesto em comparação com muitos de seus contemporâneos. Verne Troyer como Grampo. Verne Troyer nasceu em 1º de janeiro de 1969 em Sturgis, Michigan, com apenas 81 cm de altura. Ele ainda faz o mundo admirá-lo. Em 2001, aos 32 anos, ele interpretou Grampo, o duende que guarda a chave do Banco Gringotts, no primeiro filme da franquia Harry Potter. Sua breve aparição deixou uma impressão duradoura, com seu rosto inteligente, perspicaz, mas sempre triste, refletindo uma vida real conturbada. Verne nasceu com nanismo por acondroplasia e, durante toda a infância, nunca foi mimado. Crescendo em uma família Amish alemã, ele nunca foi tratado de forma especial. Tinha que pastorear o gado, cortar lenha e fazer todas as tarefas domésticas como seus irmãos. Foi essa educação rigorosa que lhe deu a força interior que o moldou. Sua carreira não começou com a fama, mas sim com dublês discretos, como o dublê de Baby Bink em Um Dia de Folga. Foi somente em 1999, quando interpretou Minnie Eu em A Espiã que Transou Comigo, de Austin Powers, que ele se tornou um astro global. O papel fez de Verne um fenômeno global, mas ele foi hospitalizado diversas vezes por alcoolismo, depressão e problemas de saúde mental não tratados. No início de abril de 2018, ele foi levado ao hospital após uma crise de saúde mental em casa, mas, desta vez, não sobreviveu. Em 21 de abril de 2018, Verne Troyer faleceu em um hospital em Los Angeles, aos 49 anos. A causa da morte foi determinada como suicídio devido à intoxicação alcoólica. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em uns 3 milhões, um valor modesto considerando a fama que ele já teve. Helen McCrory, como Narcissa Malfoy. Helen Elizabeth McCrory nasceu em 17 de agosto de 1968 em Londres. Ela entrou no universo de Harry Potter em 2009, aos 40 anos, interpretando Narcissa Malfoy, uma nobre e mãe dividida entre o amor e a lealdade, que mente para Lord Voldemort para salvar seu filho. Com um olhar penetrante e uma atuação afiada e calma, McCrory interpretou uma mãe disposta a fazer qualquer coisa pela família. Helen nasceu em uma família intelectual. Seu pai era diplomata e sua mãe, fisioterapeuta. Ela demonstrou seu talento desde jovem, morando sozinha na Itália por um ano antes de estudar no Drama Center London. Seu talento rapidamente explodiu no palco e na tela. Ela interpretou Lady Macbeth, Medea e Cherie Blair em A Rainha. Mais notavelmente, seu papel como Polly Gray em Peaky Blinders a consolidou como um ícone feminista, descolado, estratégico e inesquecível. McCrory não é apenas uma atriz brilhante, mas também uma esposa e mãe dedicada. Casada com o ator Damian Lewis em 2007, eles têm 2 filhos. A família sempre foi sua maior prioridade, tanto nas telas quanto fora delas. Mas, nos últimos anos, a saúde de McCrory começou a piorar. Em 2021, quando Peaky Blinders se preparava para filmar sua temporada final, ela se retirou abruptamente. Em 16 de abril de 2021, o mundo ficou chocado ao saber que Helen McCrory havia falecido aos 52 anos, vítima de câncer de mama, em sua casa. Seu marido, Damian Lewis, disse que ela não queria que a doença definisse sua vida. Queria ser lembrada por seu trabalho e compaixão. Durante todo o tratamento, McCrory permaneceu ativa em trabalhos de caridade, doando mais de 1 milhão ao NHS durante a pandemia de Covid-19, parte de seu patrimônio líquido de os 25 milhões. Suas últimas aparições foram em imagens de arquivo na 6ª temporada de Peaky Blinders e no filme de animação Charlotte, lançado após sua morte.
Richard Thomas Griffiths nasceu em 31 de julho de 1947 em North Yorkshire, Inglaterra. Ele é mais conhecido por seu papel como tio Walter Dursley, um homem rabugento, detestável e de língua afiada na série de filmes Harry Potter. Ele tinha 54 anos quando começou a filmar o primeiro filme, em 2001. Seu humor irônico e físico robusto o tornaram um dos personagens mais queridos e desagradáveis da série. Mas por trás de sua carreira de ator de sucesso e sorriso constante, havia uma infância e um corpo desafiadores. Richard Griffiths sofreu de hipopituitarismo aos 8 anos de idade e passou por radioterapia, o que desacelerou seu metabolismo permanentemente. Como resultado, ele lutou contra a obesidade por toda a vida. Apesar de se tornar um ator popular no teatro e no cinema, ele frequentemente era escalado para grandes papéis cômicos. Richard conheceu o amor de sua vida, Heather Gibson, em 1973 e se casou com ela em 1980. Não tiveram filhos, mas viveram felizes juntos. O relacionamento deles se tornou um forte apoio emocional para sua longa carreira. Por sua atuação como Hector na peça The History Boys, ele ganhou os prêmios Tony, Olivier, Drama Desk e Outer Critics Circle, tornando-se um dos atores de teatro mais condecorados de sua época. Ele também atuou em filmes de sucesso como Carruagens de Fogo, Gandhi, Sleepy Hollow, Hugo e Piratas do Caribe. Seu patrimônio líquido é estimado em 5 milhões, proveniente principalmente de seus projetos teatrais e de longas-metragens. Mas a tragédia finalmente o atingiu. Em 28 de março de 2013, ele faleceu aos 65 anos no Hospital Universitário de Coventry, devido a complicações após uma cirurgia cardíaca. Sua morte repentina chocou muitos de seus colegas, incluindo Daniel Radcliffe, que o lamentou. Maggie Smith como Minerva McGonagall. Maggie Smith nasceu em 28 de dezembro de 1934 em Ilford, Essex, e é uma das maiores lendas do teatro e do cinema britânicos. Aos 67 anos, ela foi escalada para interpretar a professora Minerva McGonagall em Harry Potter e a Pedra Filosofal, em 2001. Com seu rabo de cavalo, olhar penetrante e voz imponente que dispensava microfone, McGonagall era vice-diretor de Hogwarts, chefe da Casa Grifinória e professora de Transfiguração. Mas, por trás de sua aparência severa e disciplinada, escondia-se uma alma bondosa e compassiva. Por trás do olhar penetrante de McGonagall, esconde-se uma vida pessoal repleta de arte, tragédia e determinação. Aos 16 anos, Maggie Smith abandonou a escola para seguir carreira no teatro. Sem qualquer experiência, foi esbofeteada pela lenda do teatro britânico Laurence Olivier durante uma apresentação de Otelo em 1964, até deixá-la inconsciente. Em vez de desistir, Smith subiu ao palco ao lado de Olivier. Sua resiliência e inteligência a impulsionaram de uma jovem atriz a um dos tesouros vivos do palco britânico, ao lado de Judi Dench e Helen Mirren. Em 1988, ela foi diagnosticada com doença de Graves e passou por radioterapia e cirurgia ocular. Em 2007, ela lutou contra um câncer de mama, mas se recuperou bem e continuou sua carreira de atriz. Quando seu segundo marido, o dramaturgo Beverly Cross, morreu em 1998, ela vivia sozinha e tranquila. Em uma entrevista, quando perguntada se se sentia sozinha, ela deu um sorriso triste. Viver sozinha, sem ninguém com quem compartilhar, parecia sem sentido. Em 27 de setembro de 2024, ela faleceu no Hospital Chelsea and Westminster, aos 89 anos. Sua família confirmou que ela faleceu em paz, cercada por entes queridos. Logo após a notícia de sua morte, teatros do West End e da Broadway apagaram as luzes em homenagem. Seu patrimônio líquido na época era estimado em 20 milhões. Michael Gambon como Alvo Dumbledore. Michael Gambon nasceu em 19 de outubro de 1940 em Dublin, Irlanda. Ele assumiu o papel icônico de Alvo Dumbledore na série Harry Potter, começando com o terceiro filme, Prisioneiro de Azkaban, após a morte de Richard Harris. Ele tinha 63 anos quando assumiu o papel, trazendo uma versão afetuosa e afiada de Dumbledore para a tela, conquistando a admiração de milhões de fãs ao redor do mundo. Gambon já foi um dos principais atores de teatro da Grã-Bretanha, recrutado pessoalmente por Laurence Olivier para o Teatro Nacional. Ele interpretou centenas de papéis, de Shakespeare a séries de televisão como The Singing Detective, o que o tornou um nome conhecido em toda a Europa. Com sua ética de trabalho, o patrimônio líquido de Gambon na época de sua morte foi estimado em 20 milhões. No entanto, apesar de sua riqueza, seus últimos anos passaram despercebidos. Em 2015, ele anunciou sua aposentadoria da atuação por não conseguir mais se lembrar de suas falas. Casou-se com Anne Miller em 1962 e teve um filho. No entanto, também teve um relacionamento paralelo de décadas com outra mulher, Philippa Hart, 25 anos mais nova, com quem teve 2 filhos.
A mídia certa vez o chamou de cavalheiro silencioso das tempestades privadas. Sua saúde piorou significativamente após completar 80 anos. Ele foi hospitalizado diversas vezes por pneumonia e outras complicações relacionadas à idade. Em 27 de setembro de 2023, Sir Michael Gambon faleceu em um hospital em Essex, Inglaterra, após uma grave crise de pneumonia. Ele faleceu aos 82 anos, cercado pelo amor de seus entes queridos. Elizabeth Spriggs como a mulher gorda. Elizabeth Jean Spriggs nasceu em 18 de setembro de 1929 em Buxton, Derbyshire. Em 2001, aos 72 anos, Spriggs interpretou a mulher gorda no primeiro Harry Potter e a Pedra Filosofal, o retrato animado que guarda a entrada do salão comunal da Grifinória. Embora seu tempo na tela tenha sido breve, sua presença foi inesquecível. Poucas pessoas sabem que essa encantadora mezzo-soprano teve uma infância tão solitária que certa vez admitiu: cresci sem amor. Aos 21 anos, Elizabeth entrou em um casamento fracassado. No que ela chamou de a decisão mais dolorosa de sua vida, Spriggs deixou o marido e a filha pequena para perseguir seu sonho de atuar. Foi o início de uma carreira brilhante, mas também de partir o coração para uma mãe. Ela trabalhou com a Royal Shakespeare Company por 14 anos, atuando com lendas como David Warner e Paul Scofield, e ganhou um prêmio Olivier em 1978, uma honra merecida para uma artista de palco dedicada. Aos 66 anos, Spriggs conquistou amplo reconhecimento por seu papel como Sra. Jennings em Razão e Sensibilidade, 1995, e foi indicada ao BAFTA de Melhor Atriz Coadjuvante. Naquele mesmo ano, seu patrimônio líquido foi estimado em quase R$1 milhão, o que não é uma fortuna, mas o reflexo de uma vida vivida de forma autêntica e despretensiosa. No entanto, a fama não conseguiu mascarar sua solidão interior. Seus 2 primeiros casamentos terminaram em divórcio. Foi somente em 1977, aos 48 anos, que ela encontrou um amor duradouro com seu terceiro marido, um taxista e músico que se apaixonou por ela na primeira vez que a viu se apresentar. A saúde de Spriggs piorou nos últimos anos após uma série de derrames. Em 2 de julho de 2008, ela morreu em Oxfordshire, aos 78 anos. Seu funeral foi realizado na igreja de Santa Maria Virgem, com a presença de rostos conhecidos como Jeremy Irons, Robert Hardy e Sinead Cusack, todos prestando homenagem a uma artista que deixou uma impressão duradoura tanto nos artistas quanto no público. Robbie Coltrane como Rubeus Hagrid. Robbie Coltrane, nascido Anthony Robert Macmillan, nasceu em 30 de março de 1950 na Escócia. Ele começou seu papel mais famoso, Rubeo Hagrid, guardião das chaves e dos terrenos de Hogwarts, em 2001, aos 51 anos. Com sua barba espessa, olhos gentis e físico imponente, Hagrid se tornou um ícone da infância para milhões de espectadores em todo o mundo. Por trás dessa imagem acolhedora, esconde-se uma vida repleta de dor e escuridão persistente. Robbie admitiu abertamente que lutou contra o alcoolismo severo por muitos anos. À medida que sua fama crescia, ele recorreu ao álcool para escapar da pressão, e isso rapidamente se tornou sua escravidão. Seu vício levou ao fim de vários relacionamentos, incluindo seu casamento com Rhona Gemmell, sua outrora amada esposa. Eles se casaram em 1999 e se divorciaram depois de apenas 4 anos. Embora mantivessem contato pelo bem dos filhos, Coltrane nunca se casou novamente. A saúde de Coltrane também começou a piorar. A obesidade grave, aliada ao diabetes tipo 2, afetou sua saúde. Mas a mais devastadora é a osteoartrite, uma condição dolorosa que o deixou confinado a uma cadeira de rodas desde 2019. Certa vez, ele descreveu a dor como implacável, diária, sem 1 minuto a perder. Um homem que desmontava um motor em 20 minutos agora precisa de ajuda em cada etapa do processo. Em 14 de outubro de 2022, Robbie Coltrane faleceu no Forth Valley Royal Hospital, na Escócia, aos 72 anos. Seu atestado de óbito listou a causa como falência múltipla de órgãos devido a sepse, pneumonia e bloqueio cardíaco, resultado de anos de doença e problemas de saúde. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Coltrane era estimado em uns 4 milhões, um valor modesto dada a sua influência. John Hurt como Garrick Olivares. John Vincent Hurt nasceu em 22 de janeiro de 1940 em Chesterfield, Inglaterra. Ele interpreta Garrick Olivares, o lendário fabricante de varinhas da série Harry Potter. Ele tinha 61 anos quando entrou para a série em 2001, e seu papel rapidamente o tornou uma das figuras mais misteriosas e mágicas do mundo bruxo. O primeiro a ajudar Harry a escolher sua varinha fatídica. Mas, fora do brilho mágico de Olivares, a vida real de Hurt era solitária, sombria e dolorosa. Filho de um clérigo e uma engenheira,
Ele cresceu no ambiente rigoroso de uma família inglesa tradicional. Quando criança, Hurt era isolado, tímido, medroso e frequentemente vítima de bullying. Seu único consolo era o cinema, e ele estudou atuação na Academia Real de Arte Dramática. Sua carreira começou na década de 1960 e rapidamente decolou com papéis emocionantes. Seu papel como um homem desfigurado em O Homem-Elefante, 1980, não só lhe rendeu uma indicação ao Oscar, como também o consolidou como um ícone da alma perdida e atormentada nas telas. Essa mesma profundidade o levou a papéis em Alien, O Resgate, 1984, e V de Vingança. Com um patrimônio líquido estimado em quase os 30 milhões, Hurt nunca viveu com luxo. Ele foi casado 4 vezes, nenhuma das quais durou, exceto a última, com Anwen Reese Myers, que permaneceu com ele até o fim da vida. Aqueles que o conheceram o descreveram como um gênio criativo, mas também uma alma solitária e um fumante inveterado sem mãos. Seu hábito de fumar, até 60 cigarros por dia, levou-o a um câncer de pâncreas, diagnosticado em 2015. Embora tenha declarado remissão em 2016, ele morreu apenas um ano depois, em 25 de janeiro de 2017, aos 77 anos. Sua morte, ocorrida poucos dias após seu último aniversário, causou um choque na indústria cinematográfica britânica. Richard Harris como Alvo Dumbledore. Richard Street John Harris nasceu em 1º de outubro de 1930 na Irlanda. Ele foi o primeiro a interpretar o professor Alvo Dumbledore nos 2 primeiros filmes da série Harry Potter. Quando as filmagens começaram, em 2001, ele tinha 71 anos, o que conferia a Dumbledore uma presença solene, serena, quase divina. Mas o que o público não sabia era que foi nessa época que ele iniciou sua batalha final contra a doença. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, Richard Harris foi um dos ícones do cinema britânico mais rebeldes e glamourosos. Bonito, talentoso, mas alcoólatra, ele foi banido de vários bares de Londres por causar problemas. Desmaiou no set e foi colocado na lista negra de muitos diretores importantes. Harris disse certa vez: "Não sou viciado em álcool, sou viciado em sobreviver a ele." Sua carreira abrangeu dezenas de filmes clássicos, incluindo This Sporting Life, Camelot e The Field, pelo qual foi indicado ao Oscar. Seu patrimônio líquido é estimado em uns 20 milhões, mas grande parte desse dinheiro foi gasto em bebidas, mulheres e festas luxuosas. Certa vez, ele comprou um hotel nas Bahamas só para poder beber em paz. Casou-se com a atriz Elizabeth Reese Williams em 1957 e teve 3 filhos, incluindo Jared Harris, hoje conhecido por seu papel em Chernobyl. No entanto, o casamento deles desmoronou devido à sua devassidão e ausências frequentes. Ele raramente estava em casa durante as filmagens ou em festas. Em 2002, logo após terminar o 2º filme da franquia Harry Potter, Harris foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin. A doença progrediu rapidamente. Poucas semanas após ser hospitalizado por pneumonia, ele faleceu em 25 de outubro de 2002, aos 72 anos, deixando o papel de Dumbledore para Michael Gambon. Sua morte chocou todo o elenco de Harry Potter e partiu os corações dos fãs ao redor do mundo que amavam sua interpretação icônica e digna do amado diretor de Richard Griffiths, Vernon Dursley.